gente, meu nome é Nicole e hoje aqui eu vou ajudar na aula de inglês. E o nosso assunto são as comidas, as refeições do dia a dia. Então nós vamos começar aqui fazendo um questionamento. Quais são as refeições que vocês costumam ter? O que vocês comem no café da manhã? Tipo, vocês tomam café, vocês tomam suco, Nescau, vocês comem pão, vocês comem biscoito. Então, como a gente sabe, pra gente ser saudável, a gente tem que ter refeições saudáveis, o nosso corpo funcionar corretamente. Então, eu gostaria muito que vocês dissessem o que vocês costumam comer no café da manhã. E como a gente tá na aula de inglês, eu gostaria que vocês fizessem isso em inglês. Mas para isso, a gente vai ter uma pequena aula sobre como se fala cada alimento em inglês, tá bom? Então, como prometido, agora eu tô aqui pra falar algumas coisinhas que a gente costuma comer aqui no Brasil, que a gente costuma comer elas no café da manhã. E eu vou falar pra vocês e vou deixar aqui como que escreve elas em inglês, assim vocês podem me responder, tá bom? Em primeiro lugar, a gente tem butter, que é manteiga. Em segundo lugar, a gente tem bread, que é pão. Em terceiro lugar, a gente tem cake, que é bolo. Depois a gente tem coffee, que é café. A gente tem milk, que é leite. A gente tem cheese, queijo. Juice, suco. Então a gente pode ter vários sabores de suco. A gente pode ter grape juice, que é suco de uva. A gente pode ter orange juice, que é suco de laranja. Então a gente pode ter vários tipos de suco, tá bom? Vários sabores. Mas suco é juice. E a gente pode ter o chocolate drink, que no caso seria uma bebida de chocolate. No caso a gente chama de achocolatado e a gente costuma chamar muito pela marca, né? Nescau, Toddy, etc. Mas o certo seria achocolatado. Então, aqui no livro a gente tem umas imagenzinhas dos dois lados e a gente vai ler elas agora. A gente vai tentar descobrir o que se passa em cada cena. E aí eu vou explicando, eu vou lendo e vou explicando pra vocês. Aqui eles pedem pra gente ouvir o áudio, mas em vez disso eu vou ler pra vocês bem calmamente, explicando e traduzindo tudo certinho, tá bom? Aqui a gente pode perceber que tem três crianças, temos a mãe e o pai. Aí o menino fala assim, Hi Dad. Isso quer dizer que ele falou hi é oi e dad é pai. Então ele falou oi pai. E a menininha falou hi mom, que foi oi mãe. Porque o hi é oi e o mom é mãe. E aí os pais ao mesmo tempo falam good morning children. Ou seja, good morning. Bom dia. Children, crianças. Aí aqui no outro quadrinho a menina pergunta. Ela primeiro começa afirmando. It is Saturday. É sábado. What's for breakfast? O que tem pro café da manhã? Então ela pergunta. Ela fala que é sábado e ela pergunta o que tem pro café da manhã. Na outra página, a gente vai ter a mãe e ela vai falar assim. Milk, cookies and orange juice. Leite, biscoitos e suco de laranja. Então ela falou o que tem pro café da manhã. E aí o menino fala assim, Great, I'm hungry. Ótimo, estou com fome, estou faminto. E aí, nesse aqui a gente já teve o café da manhã, né? Como a gente pode identificar que esse é o café da manhã? Em primeiro lugar, a gente tem que prestar atenção ao tempo. Ou seja, quando os pais falaram aqui, good morning, bom dia, então a gente já tem uma ideia de que eles estão no café da manhã. E aqui, a menina pergunta o que tem para o café da manhã. Então a gente, agora já nessa segunda página, a gente vai ter aqui outros quadrinhos, porque a gente já terminou essa parte aqui, que começou aqui e terminou aqui. A gente vai vir para esse. O garotinho fala assim, Mom, what's for lunch? Ele fala, mãe, o que tem para almoço? E a mãe fala, hamburger and fries. Ou seja,
hambúrguer e batatas fritas. E aí, a menininha fala aqui, junk food, oh no! Ou seja, ela falou, comida processada, oh não! Ou seja, ela quis dizer que aquilo não é comida saudável. Ela não gostou da ideia de comer uma comida processada. E aí, a mãe fala aqui, we have also healthy food. Ou seja, nós também temos comida saudável. E aí, o pai fala assim, what about salad and chicken? Que tal salada e frango? E aí o menino fala, ok, dad. Ok, pai. E aí a menina fala assim, and for dessert, ice cream and apple pie. E para a sobremesa, sorvete e torta de maçã. E aí o menininho mais novo, que eu não tinha falado ainda, ele resolve falar algo e ele fala, yummy, delicious. Delicioso. Com essa leitura, a gente pode perceber que os estadunidenses, eles têm uma refeição, eles têm uma dieta, uns hábitos alimentares diferentes dos nossos, dos brasileiros. Por quê? Aqui no Brasil, a gente costuma ter a refeição mais reforçada sendo o almoço. Então, no almoço a gente come arroz, feijão, carne, frango, essas coisas. Já lá, no almoço, eles têm uma refeição bem rápida, alguma coisa bem rapidinha, uma salada, um frango, uma coisinha bem simples. E eles realmente reforçam na janta. A gente também pode perceber, ainda falando desses hábitos alimentares diferenciados, os estadunidenses, os britânicos e os canadenses, eles têm um café da manhã muito reforçado, com coisas muito calóricas, como bacon, ovos, waffles, cereais, panquecas, waffles, eu falei waffles, e etc. Então eles têm um café da manhã, assim, com coisas bem mais gordurosas do que o nosso, porque no nosso café da manhã, pelo que eu percebo, né, pelo menos contando comigo e com as pessoas que eu conheço, é um café, é um suco, é um achocolatado, é um pão, é um biscoito, é um bolo. Então eu gostaria muito que vocês dissessem pra mim, como eu já falei no começo, o que vocês costumam comer no café da manhã, porque eu gostaria muito de saber como que vocês se alimentam. E agora, para encerrar, eu gostaria de treinar com vocês algumas palavras que começam com H, porque tivemos muitas palavras assim aqui no texto, e então eu gostaria muito mesmo de treinar elas com vocês, porque elas podem dar uma dificuldade, assim, às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade com elas, mas a gente treinando e etc, a gente vai aprendendo. Por isso que essa aula é gravada, porque vocês podem assistir sempre que vocês estiverem com dúvidas na pronúncia dessas palavras, tá bom? Bom, a palavrinha oi. Hi. H-I. Hi. Vocês têm que tentar falar com a maior naturalidade possível que vocês puderem. Então, hi. É como se vocês tivessem um R, um A e um I. Hi. Bem simplesinho. Hungry, que é com fome, faminto. Hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry. Então, repitam comigo. Hungry. Healthy. H-E-A-L-T-H-Y. Healthy. Então vocês podem perceber que às vezes o jeito que está escrito não é a forma que a gente pronuncia. Algumas vezes tem isso, mas é bem difícil. Então a gente tem mesmo que treinar muito a pronúncia. Então vamos lá? Healthy. Repitam comigo. Healthy. Bom, nessas palavras a gente tinha o H com um som meio que de R. Mas a gente também tem algumas palavras onde ele vai ter um som mudo, uma pronúncia muda. Quando a gente estiver pronunciando, o H nem vai aparecer lá. A gente vai escrever com H, mas na hora de pronunciar, a gente vai fingir que ele não tá lá, tá bom? O H mudo ele pode ser percebido em algumas palavras, como hour, que no caso seria hora, certo? Outra palavra que a gente pode perceber o H mudo é na palavra honest. Honest.
que no caso é honesto, honestidade. E foi isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu quero muito mesmo, espero muito que vocês consigam se adaptar e entender o que eu quis dizer aqui nessa aula, o que eu quis passar nessa aula. E é isso, muito obrigada. E sempre que tiverem dúvidas, podem repetir essa aula, podem assistir ela novamente, para que acabem as dúvidas de vocês quanto à pronúncia dessas palavras, tá bom? Não esqueçam de responder a minha perguntinha. O que vocês costumam comer no café da manhã?